Meu nome é Rosiane, sou professora de português no SEJA. Esse é o nosso primeiro aulão preparatório para o ENSEJA. Trouxe algumas questões para vocês dos exames anteriores, mas antes vou explicar alguns assuntos que são bastante apresentados nas provas. Linguagem verbal, não verbal e mista. Vocês sabem diferenciar? A linguagem verbal é o texto escrito, é a fala, então é linguagem verbal. A não verbal é a imagem, um símbolo, uma foto, um desenho. E a mista é quando eu tenho as duas, a verbal com a não verbal, certo? Outro tema também que aparece bastante nas questões é sobre as funções da linguagem. São 5 tipos de funções. Ela tem a função referencial ou denotativa, que o caráter é informativo. Podemos encontrar em jornais, revistas, livros didáticos. A emotiva ou expressiva, que reflete emoções e sentimentos. Podemos encontrar em depoimentos, autobiografias. A poética, que apresenta ritmo da frase, sonoridade e jogo de ideias. Podemos encontrar em poemas, músicas, propagandas. A conotativa ou apelativa, que o objetivo é influenciar o receptor. Encontramos na publicidade, discursos políticos. E a metalinguística. O código explica o próprio código. Podemos encontrar em gramática, dicionários. Mas o que é isso? O código explica o próprio código, né? É quando, por exemplo, um texto fala da própria palavra, dá um texto que fala sobre a língua portuguesa, e também, vamos dizer, um filme que fala como foi feito aquele filme. Isso é metalinguística, certo? Então, vamos para a primeira questão. Trânsito mais gentil. Um trânsito melhor começa com você. Aí temos uma plaquinha, né? Que é um coração. É uma seta formando um coração. Vamos ver o que é que está pedindo na questão. Analisando-se a parte escrita e a imagem, né, que é um texto misto, uma linguagem mista, porque tem escrita e imagem, conclui-se que o objetivo principal do texto é. Qual é o principal objetivo desse texto? É informar sobre as condições de tráfego. Ele está informando as condições de por onde melhor trafegar, é isso? Não, senhor. B. Incentivar atitudes educadas no trânsito. Ele está incentivando que as pessoas tenham atitudes educadas no trânsito. C. Monitorar o comportamento dos motoristas. Aqui ele está monitorando o comportamento dos motoristas. D. Promover doação de órgãos de acidentados. Aqui ele está apresentando falando sobre doação de órgãos. Nem fala, né? Aqui nem apresenta. Vamos logo eliminar a D, né? E aí? O que é que vocês acham? Dá tempo, já pensaram, já encontraram a resposta? Vamos ver. A resposta correta é a letra B, né? E este cartaz, ele na realidade, ele quer incentivar atitudes educadas no trânsito, trânsito mais gentil, né? Um trânsito melhor começa com você. Então, é a letra B. Parabéns para quem acertou. Vamos para a próxima questão. Eliminar o foco do mosquito da dengue é um dever de todos. Dicas de prevenção. Então, ele apresenta algumas dicas aqui de prevenção. Guarde os pneus velhos sobre abrigos, feche caixas d'água, tonéis e latões, mantenha a piscina tratada o ano inteiro, coloque areia nos cacos de vidro dos muros, limpe com a escovação os bebedouros de animais, não acumule água nos pratos dos vasos de planta, encha-os com areia, coloque embalagens de vidro, lata e plástico em uma lixeira bem fechada,
Guarde garrafas vazias com o gargalo para baixo. Mantenha desentupidos ralos, canos, calhas, toldos e marquês. Aqui também é um cartaz, né? E ele tem um objetivo. Qual é o propósito dele? É levar o leitor a quê? O que é que ele quer? A. Reciclar o lixo. B. Cuidar da natureza. C. Prevenir-se de doenças. Ou D. Manter a residência limpa. Essa aqui também está muito fácil, né, gente? Ó, ele está falando sobre reciclagem de lixo? Não. Ele fala de cuidar da natureza? Também não. Ele fala em manter a residência limpa? Sim, mas o objetivo principal não é esse. Em algumas áreas, né, eles dão umas dicas de manter limpo para evitar outra coisa. Evitar o quê? O foco do mosquito da dengue. Então, a resposta correta é a letra C. Prevenir-se de doenças. Prevenir da dengue. Próximo. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Quem dirige depois de beber encontra o perigo em cada esquina. Bebida e direção. O efeito do álcool passa. A culpa fica para sempre. Então, aqui é outro cartaz conscientizando, né? A propaganda normalmente busca vender um produto. Essa dirige-se ao leitor para. Essa daqui ela já quer o quê? Conscientizar. A. Descrever os efeitos nocivos do álcool. Ela está descrevendo os efeitos do álcool? Não, né? B. Alertar sobre o perigo de beber e dirigir. C. Divulgar hábitos dos motoristas brasileiros. Olha, de cara vamos eliminar a A e a C, né? Não está divulgando nenhum hábito dos motoristas brasileiros. D. Apresentar o pacto pela redução de acidentes. E aí, o que é que vocês acham? Dá o tempo para responder. Vamos ver qual é a correta? Letra B. Alertar sobre o perigo de beber e dirigir, que não dá certo, né? Então, ele está alertando sobre o perigo de beber e dirigir. Vamos para a próxima. Aqui. Quem foi Marechal Deodoro da Fonseca? Está na tela do computador, mas a pessoa que está sentada aqui, que seria o Marechal Deodoro da Fonseca, diz, dá um Google, pô, né? Na charge, o autor explora a relação entre a imagem de Marechal Deodoro da Fonseca e o uso de uma variedade linguística específica incompatível com a figura histórica. Essa incompatibilidade evidencia-se pela... Então, a gente tem o Marechal Deodoro da Fonseca e a fala dele aqui dá o Google, pô, né? Não condiz com a época dele. Então, vamos ver aqui o que ele está pedindo. A incoerência da pergunta do computador ao Marechal. B. Presença de estrangeirismo na fala de Marechal. C. Ironia expressa na resposta. Ou D. Utilização de uma gíria. Olha, essa questão, ela aborda a questão da variedade linguística. Para ajudar vocês a responder essa questão, eu vou explicar aqui um pouquinho sobre a variedade linguística. O que é variação linguística? Variações linguísticas são diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas. Então, o Brasil ele é rico em variedade linguística. Temos a primeira, a variação situacional. É a capacidade que tem o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas.
procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Então, vamos aqui a um exemplo. Aqui eu tenho um advogado em um tribunal do júri. Então, ele fala, ele utiliza a linguagem formal, de acordo com as regras, normas da língua portuguesa, né? Senhoras e senhores, aceitemos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos, já conhecidos por todos. Então, ele utilizou aqui a linguagem formal adequada, né, para a situação em que ele se encontra. Já aqui a mesma pessoa está numa mesa de bar e aqui ele já utiliza uma linguagem já diferente. Ele já utiliza informal, aquela que a gente pode utilizar com os amigos, com as pessoas mais íntimas. Caras, vamos cair na real. A testemunha só enrolou. Olha, na real, enrolou, né? Isso faz parte da linguagem informal. Próximo é a variação social. Refere-se às formas da língua empregada pelas diferentes classes ou grupos sociais. No caso aqui, as gírias. Você usa gírias? Véi, na boa, eu não uso essas bagaças, não, mano. Falou, tô vazando. Então, aqui as gírias é uma variação social. A linguagem utilizada, alguns jargões, algumas palavras que os médicos costumam utilizar entre eles, variação social. Aí temos a variação regional. São variações que acontecem de acordo com o local onde vivem os falantes, sofrendo sua influência. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes regiões têm culturas diversas, com hábitos, modos e tradições distintos, estabelecendo assim outras estruturas linguísticas. Aqui tem a ver com a região. No caso, trouxe um exemplo aqui, né, do pão. Na região norte é chamado de carequinha, no Rio Grande do Sul, cacetinho, no Ceará, carioquinha, no interior do Nordeste, pão aguado, no Rio de Janeiro é pão de sal, em Portugal é carcaço, cassete, na França é pistole, né, pistola. Então, aqui é a variedade regional, muda alguns nomes de algumas palavras mudam de acordo com a região. Variação histórica. Consiste na transformação da língua através do tempo, ou seja, surgem novas palavras. Ao desuso de outras, criam-se sentidos diferentes para o mesmo vocábulo. Muda-se a ortografia. Veja na imagem ilustrativa a seguir como se escrevia Crônica do Mês em 1889. Olha aqui como é que escrevia. Crônica era CHR e o mês era com Z. Então, assim, a nossa língua ela mudou bastante. Ó. Essa época aqui até hoje já ocorreram várias mudanças, né? Outro exemplo aqui, ó, farmácia, antes escrevia com PH, não era com F. Vai-me ser, né? Faça um C, você ou CC. Acabou ficando só no C. A gente costuma, mas esse aqui a gente costuma utilizar esses aqui na linguagem informal, né? Na formal é você. Então, voltando para a questão, a resposta correta, a incompatibilidade evidencia-se pela utilização de uma gíria, né? Ele utilizou aqui a gíria por, incompatível com a época dele, né? Vamos para a próxima questão. Não troco meu oxente pelo ok de ninguém. Ariano Suassuna. A declaração do escritor Ariano Suassuna revela um posicionamento sobre a incorporação de estrangeirismo na língua portuguesa falada no Brasil, que é de A. Ele aqui está expressando adesão à língua estrangeira, ele adere a ela. B. Ele está analisando a língua, é uma análise.
C, uma comoção, está comovido com uma língua estrangeira. Ou D, ele apresenta uma resistência a não aceitar a língua estrangeira. Não troco o meu oxente, né, que é uma variedade regional, pelo ok de ninguém. E aí? Vamos ver qual é a resposta correta. Resistência. Ele está apresentando aqui uma resistência em não aceitar o estrangeirismo. Obrigada a todos e até a próxima.